Histórias do caminho, aliança da ciência e da religião. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. A divina trilogia. A ciência é luz. A filosofia é trabalho. A religião é amor. A luz esclarece. O trabalho aperfeiçoa. O amor santifica. Com a ciência experimentamos. Com a filosofia concluímos. Com a religião edificamos. A luz sem trabalho e sem amor pode reduzir-se à beleza inútil. O trabalho sem amor e sem luz pode ser mera perturbação. O amor sem luz e sem trabalho pode converter-se em egoísmo fanático. A ciência, por isso, é senda do progresso. A filosofia, por essa razão, é estrada para o conhecimento. E a religião, por esse motivo, é caminho para a sublimação espiritual. A luz exalta a inteligência. O trabalho enriquece a razão. O amor diviniza o sentimento. Com a ciência o homem descobre a casa em que nasceu para a imortalidade, com a filosofia, aprende a viver e com a religião desenvolve as próprias asas que o transportarão à excelsitude imperecível a que se destina. Façamos, assim, de nosso roteiro espiritista, com Jesus, o templo vivo, em que a ciência seja cultivada, em que a filosofia se ergue em altar de nosso respeito e em que a religião seja alimento de cada dia em nossos pensamentos, palavras e ações. E, alicerçados nessa trilogia de valores universais, estejamos convictos de que faremos de nossa fé o santuário sublime que nos conduzirá do mundo renovado aos eternos braços de Deus. Emmanuel. Ciência e amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo. 1 Coríntios 8.1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida, sem fios, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas, para essa mesma ciência pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse, nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina, no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos, se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso, entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Emmanuel. A aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, que uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista,
tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez, e a fé dirigiu-se à razão, nada encontrou de lógico na fé, e vencido foi o materialismo. Mas, nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências, que acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Allan Kardec. A aliança da ciência e da religião. Isto é possível? O progresso da humanidade constitui um dos princípios do Espiritismo. Afirmam os imortais, chegaremos todos um dia à perfeição, informação da mais alta importância que podemos observar nas questões seguintes de O Livro dos Espíritos. 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? 118. Podem os espíritos degenerar? Não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Como a humanidade é constituída dos espíritos encarnados, progredindo estes ela também progride. Da mesma forma que os espíritos não podem degenerar, ela segue sempre para frente, num curso evolutivo que um dia determina a modificação do próprio orbe que habita, motivo pelo qual Jesus declarou que os mansos herdariam a terra e, quando o final dos tempos chegar, o Evangelho será ensinado em todos os lugares. Foi a ignorância do homem e a sua incompreensão dos reais valores da vida que fizeram com que a ciência e a religião jamais se entendessem. Com o advento das luzes, é evidente que ambas, a ciência e a religião, se darão as mãos, não mais estarão em campos opostos, unidas pelo mesmo ideal, determinarão na sociedade terráquea transformações que não temos a capacidade de prever. Francisco Cândido Xavier e a psicografia científica. Em um estudo publicado nas páginas 27 a 34 da edição número 136C da revista Planeta, toda ela dedicada à vida e à obra de Chico Xavier, o confrade Hernani Guimarães Andrade mostra que inúmeras informações científicas transmitidas pelos espíritos por intermédio de Chico Xavier e consideradas inicialmente mirabolantes, ridículas ou até ingênuas têm sido em nossos dias cogitadas e mesmo confirmadas pela ciência moderna. Hernani lembra que, a partir da formulação da teoria dos quanta por Max Planck e da teoria da relatividade por Albert Einstein, a física vem sofrendo profundas transformações, cujo resultado inicial foi a desentronização do pensamento mecanicista positivista e a introdução de novas concepções que, em muitos aspectos, tocam as fronteiras da metafísica. Em seu artigo,
faz ele diversas correlações entre ensinamentos colhidos na obra de André Luiz, benfeitor espiritual, e textos firmados por cientistas de nossa época, como o neurocirurgião Karl Pribon, de Stanford, e os físicos David Bohm, Fritjof Capra e Jean Sharon, os quais revelam que em muitos e variados pontos a obra psicografada por Chico Xavier tem se antecipado à ciência. Duas das informações apontadas por Hernani Guimarães Andrade merecem lembradas. 1. No capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, no subcapítulo Primórdios da Vida, André Luiz diz ao pé da página que na esfera espiritual o elétron, ou o eletrão, como ele prefere grafar, são também partículas atômicas dissociáveis. Como o livro é de 1958, é difícil imaginar que o médium tivesse conhecimento dos trabalhos de física teórica desenvolvidos por Gell-Mann, que obteve 11 anos depois, portanto em 1969, o Prêmio Nobel por seus trabalhos em que se refere aos quarks, componentes das partículas subatômicas. 2. No capítulo 9 de A Vida Continua, obra psicografada em 1968, o instrutor Cláudio diz à irmã Evelina que qualquer aprendiz de ciência elementar, na Terra, não desconhece que a chamada matéria densa não é senão a energia radiante condensada e que um dia o homem saberá que a matéria é luz coagulada, substância divina, que nos sugere a onipresença de Deus. Esta antecipação, destaca Hernani Guimarães Andrade, é impressionante, porque somente os físicos bem avançados é que estão chegando agora a semelhantes conclusões, como Bob Tobin registra nas páginas 46 e 47 de seu livro Space Time and Beyond, que a matéria não é senão luz, energia, capturada gravitacionalmente. Em 1968, quando a expressão luz coagulada foi publicada, poucos físicos tê-la-iam levado a sério e muitos poderiam até mesmo valer-se da física para contestá-la, o que constitui uma prova insofismável da progressividade da ciência, que a religião não pode deixar de acompanhar. Os avanços da ciência aproximam-na da religião. Os sinais da aproximação entre ciência e religião são muito claros e basta repassar o que tem sido publicado nas revistas científicas para ver que um volume expressivo de pesquisas e trabalhos em diferentes setores da ciência tem abonado ideias e valores geralmente vinculados à religião ou por esta defendidos. Eis, a seguir, pequena amostra desses trabalhos, todos eles publicados pela grande imprensa nas últimas décadas, conforme indicam as referências apostas no final de cada tópico. 1. Estudo realizado com 232 pacientes operados do coração na Dartmouth Medical School mostrou um percentual de cura dos pacientes religiosos 3 vezes superior ao dos que não manifestavam interesse pela religião. Outra pesquisa, realizada no North Carolina Hospital, demonstrou que a depressão e as doenças físicas têm incidência menor em pessoas que frequentam regularmente instituições religiosas. Fevereiro, 1997. 2. O afeto, o carinho, o toque no bebê pode programar psicologicamente seu cérebro para responder ao estresse de sua vida futura. Quem o diz são cientistas da Universidade McGill, de Montreal, Canadá. Outubro, 1997. 3. Pesquisa realizada com 50 estudantes de direito dos Estados Unidos, conduzida por Suzanne Segerstrom, da Universidade de Kentucky, revela que o otimismo pode fortalecer o sistema imunológico ou, pelo menos, reduzir os efeitos do estresse. Julho, 1998. 4. A principal causa de agressividade das crianças, segundo o pesquisador americano Robert Blum, da Universidade de Minnesota, é a falta de amor. Blum baseia essa conclusão numa pesquisa feita com 12 mil meninos, a pedido da Clínica Mayo, e é apoiado pelos psicanalistas Fritz Redu e David Vineman. Junho, 1999. 5. O neurocientista americano Gerald Eldman, Prêmio Nobel de Imunobiologia em 1972, diz que o comportamento violento dos adolescentes criminosos resulta de suas vivências quando bebê e até mesmo quando era um simples feto. Segundo ele, tais vivências ficam arquivadas no corpo como uma memória inconsciente que vai atuar pelo resto da vida do indivíduo. Dezembro, 1999. 6. Pesquisa realizada pela Universidade do Texas, Estados Unidos, revela que as pessoas que praticam uma religião apresentam melhores condições de saúde. Vários são os motivos, e os fiéis tendem a afastar-se das drogas e das atividades que põem em risco a saúde e têm uma maior autoestima e um círculo de amizades com o qual possuem afinidades, o que,
segundo o estudo, ajuda a prevenir doenças de fundo emocional. Janeiro em 2007, trabalho realizado pela Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, afirma que os que se irritam intensamente com frequência têm 3 vezes mais probabilidades de sofrer um infarto do que os indivíduos calmos. Segundo Janice Williams, a influência do mau humor no desencadeamento de doenças cardiovasculares é comparável à obesidade, ao tabagismo e ao sedentarismo. Junho de 2008, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas em Saúde, dos Estados Unidos, a fé faz bem ao espírito e ao corpo e pode até mesmo prolongar a vida das pessoas. Os indivíduos que cultivam uma religião vivem mais que os descrentes, porque a fé favorece um comportamento mais saudável, em que a tendência ao tabagismo, às drogas e à promiscuidade sexual é sensivelmente menor. Julho de 2009, estudo elaborado pela Universidade de Emory, Estados Unidos, diz que abusos físicos ou sexuais sofridos na infância, por alterarem a composição química do cérebro das mulheres, as tornam mais vulneráveis à ansiedade e às tensões emocionais quando adultas. O trauma psicológico sofrido na infância, diz o Dr. Charles Nemeroff, faz com que o hormônio que regula a resposta do organismo à tensão emocional se torne hipersensitivo, fato que comprova uma tese antiga segundo a qual um bom ambiente familiar durante os primeiros anos da infância produz excelentes resultados a longo prazo. Setembro de 2000. Ciência e Espiritismo. Entrevista de Chico Xavier e Emanuel pelo Dr. Hernani. Dr. Hernani, antes de formular a minha pergunta, eu quero justificá-la. Eu pertenço ao Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, uma entidade de natureza estritamente científica. Todavia, eu, como parapsicólogo, reconheço na extensa obra do Sr. Francisco Cândido Xavier um manancial profundo em que podem encontrar-se muitas informações de natureza científica pertencentes ao ramo campo da parapsicologia. Em particular, eu aponto como a mais importante contribuição nesse campo, aquilo que tange a natureza do homem. Dentro da obra de Francisco Cândido Xavier, em particular a sua série Nosso Lar, encontra-se abundante material que servirá no futuro, e num futuro muito próximo, aos parapsicólogos do mundo todo, como meio de informação segura e bastante científica. É por isso que eu dirijo ao Sr. Francisco Cândido Xavier várias perguntas de caráter científico. A primeira pergunta é a seguinte. Vários parapsicólogos como o Dr. Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e o professor Banerjee, da Universidade de Varanasi, na Índia, estão estudando seriamente o problema de reencarnação. Já se catalogaram mais de 2.000 casos que sugerem fortemente ser a reencarnação uma lei biológica natural. Inclusive, na Universidade de Virgínia, já estão sendo analisados em computador eletrônico mais de 1.000 casos sugestivos de reencarnação ali catalogados. Em vista disso, solicito a gentileza de um pronunciamento de Vossa Senhoria, Sr. Francisco Cândido Xavier, sobre tão importante matéria, particularmente quanto às consequências da eventual aceitação da lei da reencarnação por parte da ciência oficial, fato esse que pessoalmente eu acredito será para muito breve. Chico Xavier, agradecendo as palavras do nosso entrevistador, pedimos a ele para que o tratamento a mim dirigido seja apenas o de Chico, conforme sugeriu o nosso querido amigo e caro jornalista Vicente Leporassi. Emanuel e outros amigos espirituais nossos, entre os quais André Luiz, são unânimes em afirmar que semelhantes pesquisas são da mais alta importância para os destinos da humanidade. E que apenas será interessante que os nossos cientistas acrescentem ao sentido geral dessas verificações o lado moral da reencarnação, ligando o fenômeno biológico da reencarnação do espírito no planeta terrestre àquela divina lei anunciada nos Evangelhos. A cada um segundo as suas obras. Porque nos princípios kármicos colhemos sempre os efeitos de nossas próprias realizações e de nossos próprios atos. Então teremos os estudos da reencarnação cada vez mais ricos de substâncias se conseguirmos aliar semelhantes constatações com o efeito moral que elas encerram em si mesmas. Pergunta de Durval: nós estamos vivendo a era dos computadores. A cibernética ilumina o mundo. Mais e mais, o homem vai sendo escravizado pela máquina. A par disso, o recolhimento do homem para as coisas do espírito me parece cada vez menor. Chico, honestamente, será que a máquina fria, calculista, violenta, vai conseguir estrangular o homem?
Chico Xavier, a pergunta do nosso caro amigo que nos entrevista é muito válida e devemos reconhecer que hoje precisamos estudar até mesmo os nossos lazeres e que a nossa mente não tem estado tão eficientemente preparada para o descanso que a máquina nos trouxe e muitas vezes nos impõe. A automação nos faz viver, hoje, na presença do futuro. Por isso mesmo, os espíritos amigos nos pedem para que sejamos cultores da chamada prospectiva, a ciência da prospecção. Precisamos compreender que dentro de uma estrada nebulosa necessitamos de luz que nos mostre a frente, necessitamos de reuniões, de técnicos, de religiosos, de cientistas, de pais de família, de mães de família, para não confundir o papel essencial da mulher em nossa civilização. Precisamos ouvir as pessoas amadurecidas na experiência e os mais jovens, para compreendermos o que será de nós no dia de amanhã, se abandonarmos os nossos propósitos espirituais de vivência na construção de um mundo melhor. Precisamos compreender o cristianismo, como sendo uma doutrina de vivência humana, para que nós não venhamos a perder o calor da fraternidade uns para com os outros, para que não sejamos transformados em simples números na vida econômica, ou em meros robôs em nossa vida social. Para isto não basta ouvir os adivinhadores da futurologia, conquanto respeitemos todos eles. Mas realizarmos por nós, dentro do país, sob a custódia das nossas autoridades, mesas redondas, para compreendermos a importância da família com as áreas de compreensão que a família é hoje chamada a descerrar em seus núcleos para nos adaptarmos à era nova. Precisamos compreender a importância do lar como célula da vida social, para que não venhamos a despencar num caos do qual não sabemos, amanhã, como nos levantarmos. A pergunta do nosso caro amigo Sr. Durval é muito válida e sugere a nós todos um vasto movimento de meditação com respeito aos nossos próprios destinos, porque as máquinas estão impondo a nós todos um repouso para o qual muitos de nós não estamos preparados. Precisamos estudar intensivamente, compreendendo que o estudo não é apenas uma obrigação para a mente infanto-juvenil. Nós todos, aqueles que amadureceram na experiência da vida, precisamos estudar os nossos próprios caminhos de amanhã, para que não venhamos a entrar nas trevas de espírito, porque isso seria o nosso regresso à desordem, e nós não podemos pensar nisto, porque nós nos referimos ao Brasil. Nós somos cristãos em nossa formação e devemos preservar este título e respeitá-lo. Temos nos ensinamentos de Jesus bastante material para superar a influência surpreendente da máquina. Diz o nosso Emanuel, que está presente. Nós, como cristãos, vencemos 300 anos de martírio nos primeiros séculos do cristianismo. Será possível que, agora, não saibamos vencer o nosso próprio excesso de conforto, para sermos cristãos? É uma pergunta para nós também. Chico Xavier. Ciência e religião. Toda controvérsia caprichosa é desarmonia. Todo conflito pessoal é perda de tempo. Toda guerra exige a recapitulação. A ciência no mundo é um conjunto de afirmações provisórias do cérebro, a caminho da sabedoria. A religião na Terra é um acervo de revelações parciais do céu para o coração, a caminho do amor. Ciência e religião representam meios. O bem geral é o fim. Não nos vale o dilúvio das palavras, mas um simples gesto de entendimento e de auxílio nos transforma para a elevação substancial. É justo o exame. É aconselhável a indagação. É sublime o ato de crer. É divino o fervor da fé. Mas, se buscamos o amor e a sabedoria, aprendamos a aproveitar as lutas, as aflições, as dificuldades e as sombras da terra por materiais didáticos de sublimação. Um homem perdido na praia pode teorizar, brilhantemente, sobre o grão de areia, exalçando a própria inteligência, mas, aquele que consegue galgar uns poucos degraus do monte pode enxergar a paisagem e orientar os passos vacilantes de seu irmão. Estendamos nossos braços para a vida e auxiliemos sempre. O coração nas mãos para iluminar a mente, através do serviço, deve ser a nossa fórmula ideal de ascensão para os cimos da vida. Não nos esqueçamos de que o sábio dos sábios, e o anjo dos anjos, sem analisar o mundo e sem julgá-lo, amou e auxiliou, sofreu e sacrificou-se até a cruz, convertendo-se, então, em luz eterna a clarear-nos a senda para o infinito. Emanuel. Comentários finais. Deus nos trouxe à terra para que tivéssemos vida, e vida em abundância de felicidade. Para isso precisamos todos unir todas as potencialidades da alma,
fundindo inteligência, conhecimento e amor. O amor é força motriz que projeta o belo, o bom, a harmonia representada em ações. Esse é o desejo de todos em conseguir alcançar esse bem-estar pleno. Para isso Deus bom, justo e misericordioso nos concedeu com luz do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, para ser o caminho à verdade e à vida. O mestre na ciência curou os doentes, transformou água em vinho, andou sobre as águas, e tantas outras coisas que pareceram maravilhas. Ele mesmo disse que somos deuses e poderíamos fazer o que ele fez. Para tanto é necessária autoridade moral sobre as coisas, e isso, a envergadura moral, ele o verdadeiro representante de Deus, demonstrou na forma como viveu entre nós e sempre viverá em nossos corações. Na religião sempre deu crédito ao Pai amoroso que criou a abóboda celestial que condizia no passado o navegador, e que fez o trovador sonhar com mundos maravilhosos a serem alcançados pelo ser. Na filosofia personificou o amor, sendo a definição filosófica do amor a seguinte: sentimento que leva uma pessoa a desejar o que lhe afigura belo, digno ou grandioso. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo, modelo e guia para todo o sempre. Como ele falou, estarei convosco para todo o sempre, e certamente ele não faria uma promessa da qual não pudesse cumprir. Vem Archote de luz. Vem Jesus. Viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Vida e Caminho, autores diversos, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 5, a Divina Trilogia. Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 152, Ciência e Amor. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 1, Não vim destruir a lei, aliança da ciência e da religião, item 8. O Consolador, revista semanal de divulgação espírita, aliança da ciência e da religião. Chico Xavier, dos hippies aos problemas do mundo, entrevistas, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 4, Ciência e Espiritismo. Trilha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 14, Ciência e Religião.